Murilo, me chamou a atenção na sexta-feira o que o Lula falou, que ele disse o seguinte: agora vocês falam de economia com Haddad, depois que tinha definido ele como ministro da Fazenda, mas falou assim, mas ele precisa falar de social também. E há uma análise na política de que o presidente Lula, ele vai ser o super-ministro da Fazenda, né? Não vai mais ter um posto Ipiranga como foi Paulo Guedes na gestão de Bolsonaro. Como que você acha que vai ser essa dinâmica? De fato, Lula vai ditar as regras na economia ou Haddad vai ter uma participação ali, a depender de quais são os outros nomes da equipe econômica? São dois pontos importantes que eu chamo a atenção. Primeiro é que no governo Bolsonaro houve um caso atípico, porque o Bolsonaro, a todo momento, quando ele era perguntado sobre assuntos econômicos, ele se esquivava e falava, olha, isso aí você pergunta para o meu super-ministro, para o posto Ipiranga. Então, houve um distanciamento muito grande entre o presidente da República, diretamente falando, e a condução ali da política econômica, que muitas vezes era tratada diretamente por Guedes e o Congresso, em boa parte dos casos. No caso do governo agora, do governo Lula, muito possivelmente até mesmo pelo arranjo político em que ele tem que fazer internamente ali da sua base, da chamada, entre aspas, frente ampla, assim como as dificuldades no Congresso e também a particularidade que o Lula tem de capacidade de conversar, de dialogar e de convencimento dentro do Congresso. Muito possivelmente o Lula vai assumir aí um caráter mais proeminente, até mesmo pela fragmentação que deve acontecer no Superministério da Economia também. Então, isso também tende a diminuir ali um pouco a força diretamente do que foi o ministro da Economia, como Paulo Guedes. Murilo, eu conversei no fim de semana com gente que já ocupou a pasta tanto do planejamento quanto da Fazenda, inclusive ex-ministros do planejamento. Eles estão muito preocupados com o que vai ser essa pasta no governo Lula. Como eu disse aqui na abertura, Mercadante já deu sinais de que gostaria de transformar o planejamento no simples RH do Estado. Essa é apenas uma das atribuições dessa pasta que vai ser recriada agora. Porque, afinal de contas, o problema da economia brasileira hoje, do ponto de vista do setor público, está exatamente na gestão do orçamento, e esse seria o grande papel do planejamento, ou seja, teria que ter uma relevância muito grande. Qual a tua expectativa para isso e que Ministério de Planejamento o Brasil precisaria ter para lidar com isso? Quando a gente olha para o Ministério do Planejamento, ele deveria assumir um caráter super relevante aí também na estruturação de carreiras, na chamada, possivelmente, na reforma administrativa, mas mais do que isso também, ele precisa de alguns instrumentos aí dentro também de uma agenda super relevante, que é da própria digitalização da economia do setor público. O Brasil tem avançado bem na questão da digitalização, porque com a digitalização também o Ministério do Planejamento poderia aí notar quais áreas do setor público poderiam passar por mudança significativa do perfil do seu quadro técnico no longo prazo, e também quais demandariam menos trabalhadores, outros que demandariam mais, então fazer esse ajuste. Do ponto de vista do planejamento, também tem uma questão super relevante, que é a questão relacionada ao crescimento da pressão das despesas obrigatórias sobre as discricionárias. Então, o próprio planejamento acaba virando uma gestão de caixa ali, que fica na mão, na verdade, que foi chamado Ministério da Economia, né? Porque o planejamento fica um pouco limitado em relação a isso. E dentro também de uma escassez de recurso, é importante observar aí essas diversas frentes que o Ministério do Planejamento tem que olhar. Vamos entender direito como é que isso vai se dar, esse organograma da política econômica. Conversamos com Murilo Viani, especialista em contas públicas. Murilo, que bom ter você aqui. Boa semana para você. Muito obrigado.